Deus veio Davi? O que Deus veio Davi? Que Samuel não viu. Profeta, mas não viu. Sacerdote, mas não viu. A Bíblia diz que depois que nós conhecemos a Davi, nós descobrimos as características de Davi. E aquilo que nós não vemos no início da história, porque Deus não dá satisfação a ninguém, nós começamos a ver o percurso da história de Davi. Primeiro, a Bíblia diz que Davi se destaca por ser uma pessoa adoradora. Diga comigo, adorador. Davi se torna um dos maiores, o maior salmista de todas as gerações. Quando eu li só isso daqui, eu disse, agora eu peguei. Pastor, por quê? Deixa eu te explicar. Davi não era tradicionalmente para ser adorador, para ser salmista. Davi é descendente da tribo de Judá. Por consequência, o costume da tribo de Judá é diferente do costume da tribo de Levi. Para quem conhece um pouco a Bíblia vai se lembrar que a tribo de Levi foi uma tribo que foi separada por Deus para unicamente o trabalho e o zelo da obra e da casa do Senhor. Dentro da tribo de Levi é costume que a criança, quando nasce, ela já se inicia o seu preparo para que quando ela cresça, ela venha escolher ou venha se destacar em alguma dessas funções. Dentre os levitas surgiam os próprios músicos da igreja. Dentro da tribo dos levitas surgiam os sacerdotes. Dentro da tribo dos levitas surgiam alguns escribas. E a maioria dos salmistas saíam da tribo dos levitas, pois dentro daquela tribo era habitual o louvor e a adoração. Quando eu vejo Davi, que como os seus irmãos nasceram em uma tribo, e essa tribo ela não prepara a criança para ser salmista, ela prepara a criança para ser guerreiro. Ela não dá à criança com 5 anos de idade uma harpa, mas ela dá uma espada de madeira para a criança aprender e se habituar. Quando eu percebo que Davi não vem de uma tradição, Davi não é salmista por tradição. Davi não nasceu em berço salmista. Mas a Bíblia vai dizer que além de não ter nascido em berço salmista, Davi ele vive uma adolescência completamente isolada. Davi não é habitual em estar dentro da casa, muito menos de comer naquela mesa que lhe fora preparada. Então nós começamos a entender que Davi ele não aprendeu a ser salmista com Jessé. Davi não aprendeu a ser salmista com seus irmãos. Não foi a mãe de Davi que conduziu Davi até ser um salmista. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi já estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, Davi ele começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual. Algo que todo adorador possui. Todo homem e toda mulher que adora a Deus, ele possui uma sensibilidade espiritual. Deixa eu te dizer a diferença. É por isso que um adorador a Deus, quem adora a Deus, ele sente Deus no vento. Ele sente Deus no livramento. Ele sente Deus na dor. Ele sente Deus na angústia. Ele sente Deus na alegria. Mas ele também sente Deus na tristeza. Quando observamos a vida do salmista, nós vamos identificar. O salmista, ele adora a Deus em todas as circunstâncias. Eu entendo, eu compreendo. Alguém pegar talvez uma harpa e dedilhar aquela harpa e começar a entoar um cântico de alegria, dizendo: ei, alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu entendo o salmista entoar, pegar o seu tamborim, começar a bater e começar a dizer: ei, alegre-se diante do Senhor, todas as nações e tribos, louvem o nome do Senhor. Pastor, isso é normal? É. Mas você consegue entender?
do salmista, talvez no momento de aflição e de dor, pegar a mesma harpa que ele dedilhou uns dias atrás, e no meio daquela dor, talvez com os olhos em lágrimas, ele toca aquela harpa, e quando ele está sentindo aquela dor que vem de dentro, ele começa a dizer: por que estás abatida, ó minha alma? A dor continua, ele dedilha de novo a harpa, ele começa a cantar: e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Está difícil, tá, mas ele continua: pois eu ainda o louvarei. Isso é ser. Aleluia. Quando Deus olha para Davi, Davi já é um adorador. Pastor, explica, olha para cá. A primeira coisa que agrada o coração de Deus é você adorar a Ele. Quando nós adoramos a Deus, a Bíblia diz que isso agrada o coração de Deus. Vamos lá, volta para cá, deixa eu te explicar. O primeiro rei que foi levantado, o nome dele é Saul. Saul, ele não tem o hábito de adorar a Deus. Saul não é habituado no sentido de adoração. A Bíblia diz que ele é levantado, ele é erguido, ele recebe a unção de rei, de monarca. Só que a Bíblia também diz que ele não tem essa habituação de adorar a Deus. Ele não tem vida com Deus. E todo homem pode ter um cargo, pode ter a cadeira, pode ter um nome, mas se não tem vida com Deus, os dias são contados. O que a Bíblia vai dizer é que quando Deus olha para Davi, Deus percebe que Davi ele tem um coração de adoração. E é por isso que Deus